Por que que fazer teologia é importante? Por que que a teologia ela é importante para a gente, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que todos fazemos teologia. Alguns fazem boa teologia, outros fazem uma teologia ruim. Mas, de fato, todo mundo faz teologia. A forma com que a gente se aproxima da fé, a forma com que a gente vive a fé, a forma com que a gente professa a fé é um fazer teológico. Fazer teologia não é apenas ir para o seminário ou ir para uma instituição para estudar profundamente teologia, né? A gente faz consciente ou inconscientemente teologia. Então, por que é importante fazer teologia? Primeiro, porque se nós fazemos teologia, é importante que nós façamos uma boa teologia. Então, primeiro, a gente faz teologia para ter uma crença correta acerca de Deus. Diante de tantos pensamentos errados acerca de quem Deus é, fazer teologia tem a ver com um pensamento correto acerca de quem Deus é. Sendo assim, uma crença correta acerca de quem Deus é importante para se viver a vida cristã. Olha o que as Escrituras nos dizem em Romanos 10:9 e em 1 João 4:2. Então, Romanos 10:9 diz assim: Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, ter uma crença correta acerca de Deus implica na própria salvação do ser humano, né? Então, com a boca se confessa, com o coração se crê. E se crê naquilo que é correto, né? Crença tem a ver com a forma com que a gente crê. Então, uma crença correta ela é importante porque a Bíblia nos diz sobre isso. Olha o que 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, a forma com que a gente confessa a Deus diz se a gente é de Deus ou não. E todo espírito que confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o anticristo, aquele que é contrário a Cristo, né? A respeito deste, vocês têm ouvido que ele vem e está presentemente, já está no mundo, né? Então aqui, João nos diz com que a forma com que a gente professa a Deus no Espírito nos diz se a gente é de Jesus Cristo ou não, né? Então, por isso, é importante a forma com que a gente professa a fé, né? Sendo assim, a teologia é importante porque crenças corretas são importantes para falar sobre quem Deus é. Além disso, é importante se fazer teologia porque precisamos conhecer a nossa própria fé. E para conhecer a nossa própria fé, é preciso que nós tenhamos uma doutrina e um estudo acerca de quem Deus é. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós somos então amadurecidos na nossa própria fé e na forma com que a gente enxerga o mundo, né? É isso que Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14 nos diz. Efésios nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como que meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia que induz ao erro, né? Ou seja, o conhecimento da teologia, o conhecimento de Deus nos propicia um saber correto acerca da fé e faz com que nós amadurecemos, né, na própria fé. Sendo assim, nós saberemos como distinguir uma nota falsa de uma nota verdadeira, como a gente viu na aula passada. Então, a teologia é importante primeiro para a gente ter uma crença correta sobre quem Deus é. Ela também é importante para que a gente conheça e que a gente amadureça a nossa própria fé. E por fim, a teologia é importante porque todas as nossas experiências estão relacionadas de uma forma ou de outra
com a teologia, né? A forma com que a gente vive a vida tem a ver com a forma com que a gente pensa quem Deus é, né? Então, se a gente crê ou não em milagre, por exemplo, se a gente ora ou não em milagre, tem a ver com o fato de eu crer que Deus é um Deus do milagre. E se eu creio que Deus é um Deus do milagre, então eu vou orar pelo milagre em minha vida, a minha experiência de fé vai passar pela perspectiva do milagre, né? Se eu creio, por exemplo, no dom de línguas, isso vai fazer com que nas minhas orações eu busque esse dom, né? Então, a experiência, de certa forma, ela está diretamente relacionada com aquilo que nós pensamos sobre Deus, né? Então, por que é importante fazer teologia? Porque todo mundo faz teologia, então é importante que a gente tenha uma teologia boa e uma teologia correta. É a partir da teologia que a gente tem uma crença correta sobre Deus, que a gente conhece o que a gente sabe sobre Deus, então a gente cresce no nosso conhecimento, a gente amadurece, e a partir da nossa teologia que a nossa própria experiência é delineada e é formada em relação à nossa fé em Deus.